Meus queridos, que Jesus continue a nos abençoar e que, de nossa parte, façamos todo o possível para que jamais, embora não tenhamos tal pretensão, adulteremos qualquer pensamento seu. É uma honra muito grande poder abraçá-lo novamente, porque aqui tenho corações muito especiais na minha vida, né? Muito especiais. E toda vez em que temos a honra de sermos convidados a vir à casa de Francisco de Assis, que é nossa também, é para nós uma imensa alegria, sem sombra de dúvida. Algumas considerações breves da razão de nós estamos trabalhando e trazendo para cá, em primeira mão, esta exposição é inédita para a casa de Francisco de Assis, além de, pelos motivos que já explanamos no início, há uma historinha interessante sobre esta questão. Aqui está na minha mão a primeira obra espírita que travamos combate, né? Travamos conhecimento. Ela nasceu em 1969, quando a benfeitora querida Amélia Rodrigues começou a sua série tratando, então, desta temática, principalmente dos discursos à noite de Jesus com os discípulos. Ninguém tem isso, ninguém tem. Só os espíritas, e às vezes não se deram por conta do material que temos nessas obras. 10 obras publicadas pela benfeitora. Ano passado ela escreveu Vivendo com Jesus, que é a última obra. Oramos para que Divaldo fique o máximo possível de tempo e outras obras ainda devem estar sendo projetadas para nós, né? Estávamos nós num seminário no Centro Espírita Os Mensageiros em Foz do Iguaçu e o condutor do seminário era alguém desconhecido no movimento espírita, o senhor José Raul Teixeira. Eu tenho uma formação doutrinária que devo praticamente tudo a Raul, né? Por isso vocês devem ver que menciono muito o trabalho dele, pela razão que ele está passando agora a aprovação dele e torcendo para que ele retorne, obviamente, o mais breve possível, né? Vamos aguardar a vontade do Criador. No intervalo do seminário, num dos módulos, eu fui até a livraria. Como rato de livraria que somos, lemos muito, já líamos naquela época, mas não há livros que deveríamos ler. Líamos outras coisas, né? Chego na livraria, tinha uma estande de vidro, e este livro aqui, é este livro, ele cresceu na minha frente, ficou enorme, grande, né? E uma voz querida disse: o que buscas, estás aí. Rapidamente não me interessava se custasse milhões, eu ia levar o livro. Porque a gente tem, quando encontra o tesouro, dá-se um jeito de comprar aquele campo de qualquer maneira. É a proposta crística. Então aqui está. Por incrível que pareça, veio à baila então essa história da mulher samaritana, e aqui está aí. O nome desta senhora está aqui nesta obra, só nesta obra que eu vi. Em nenhuma outra no mundo, nunca se disse que ela chamava-se Fotina. Aqui está, né? Então nós vamos trabalhar essas coisas, vocês vão ver que interessante, né? Mas falando em escândalos, nós vamos ver que o Espiritismo também causa escândalo. Nós vamos fazer um paralelo com os escândalos que o Cristo propunha, porque ele andava na contramão, o Espiritismo também, né? Aqui nós achamos uma coisinha interessante para compartilhar. Top 10 tem modelo com corpo pintado para Cristiano Ronaldo. É o rescaldo dessa loucura que nós vimos aí. Chega ao fim o casamento do sertanejo Marrone. O que me interessa isso? É notícia de primeira página. Sem Copa, Lucas se diverte com a filha de Renato Gaúcho. Coisas assim, né? Garoto de 9 anos se consagra em bate-bola com Ozil e Schweinsteiger. Parece uma profecia. Um mês antes daquele apagão. Um mês antes, né? Então está aqui. 12 de junho no UOL, que é onde eu consulto, né? Então tem cada coisa de arrepiar. Escândalos que nós estamos vivendo hoje. Meus queridos, a gente vai ver também uma proposição
como o subtítulo do nosso trabalho, a água viva que se transforma em fonte que jorrará para a vida eterna. É uma metáfora que o Cristo propõe a cada um de nós. Aquele que beber desta água. Ele diz isso para nós. Ele diz a cada um de nós temos que transformar numa fonte. E fonte é onde as criaturas se dessedentam. É uma responsabilidade muito grande realmente. Esse diálogo me surpreendeu, porque eu não tinha visto nuances antes. São 32 anos trabalhando isso e agora que eu estou começando a enxergar, eu devo ter iniciado meus olhos de ver. Devo ter visto, porque até então estava cego, né? Não adianta a gente enxergar a coisa aí e ser cego. A meta do Espiritismo. A meta do Espiritismo, né? Mensagem escandalosa do Cristo, o verdadeiro altar de adoração a Deus. Onde está esse altar? É surpreendente, né? A mais sublime aplicação do princípio da caridade, veja bem, não é o princípio, a mais sublime. O Espiritismo tem esses entretanto. O codificador diz assim, eu quero um meio prático mais eficaz. Veja assim, sempre tem uma coisinha a mais, né? Jesus, o amor infinito e o caminho da verdadeira vida e algumas considerações finais. Isto aqui, meus queridos, não era para ser uma simples exposição doutrinária, mas eu entendo perfeitamente. Isso aqui dá dias para a gente trabalhar, né? A nossa gênese da proposição. A própria benfeitora Amélia Rodrigues, no prefácio, nos dá umas dicas interessantes. Diz ela para nós, olhem só, ela escreve isso em 1969. A falta de odor evangélico. Meu filho do coração acabou de chegar e ele sabe do que eu estou tratando, porque ele vem berrando também, no bom sentido, estas coisas, né? Odor é perfume. É perfume, ela está se referindo a isso. Nas realizações ditas cristãs da atualidade, fazendo pensar num cristianismo ao qual falta o espírito enérgico e manso, suave e nobre do Cristo. Nós estamos isentos disso? Será que os espíritas estamos isentos disso? Que me preocupa e muito. No justo instante em que o cientificismo enregela os corações e comanda as mentes com vigor inusitado, a evocação de Jesus e sua vida, suas palavras e feitos, podem ser comparados ao orvalho balsâmico depositado sobre pústula ultris em ardência cruel. Fazer homens fortes e puros como criancinhas, mas não é isso que está no Evangelho? Não é isso? Ninguém atingirá o reino se não se fizer igual a esta criança. Entendeu? Não é o reino não é para as crianças, é aquele período lúdico da infância, né? Eis a meta do Espiritismo, tornando-os hoje melhores do que ontem e amanhã melhores do que hoje. Só isso. Essa é a meta do Espiritismo. Mas por que isso não está acontecendo? Eu não estou vendo isso. Nós estamos transformando o Espiritismo em quase uma religião convencional. Nós estamos dando 2 horas por semana para o espírito imortal e o resto para a personalidade. Nada contra. Eu digo viver a mensagem. O indivíduo pode continuar fazendo as suas coisas, né? Por esta razão, vamos compartilhar alguns apontamentos, que se alongam além das anotações evangélicas, o que apresentam comentários não incertos nos escritos da Boa Nova, que extraímos de obras consultadas em nosso plano de atividade, ou que são resultado de esclarecimento e comentários recolhidos em fonte histórica do lado de cá. Então a benfeitora vai avançar. Ela assume esse compromisso de nos dar algumas informações que nós não temos, né? Ou que foram surrupiadas do texto inicial, né? Isto aqui é algo sublime. Está lá, com todas as letras direitinho. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. Cada época. A virtude da vossa geração, isso dito, veja bem, 1863.
Mas ele está se referindo à nossa também. Ó. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Eu costumo dizer que nós estamos chegando em Marte. Nós estamos chegando em Marte, mas nós não sabemos quem somos. Não sabemos, né? Já o seu vício é indiferença moral. Ah, não é comigo. Isso não é comigo. Ah, é? Se tu viu e tu tinha condições de interferir e tu não fez, tu pode esperar que a tua consciência vai te cobrar. Sem sombra de dúvida, né? Isso é dito pelo Lázaro em 1873 e está no capítulo 9, no item 8 da nossa obra iluminada, o Evangelho segundo o Espiritismo, que, consoante o doutor Haroldo, é a maior dádiva que a sociedade humana já recebeu. Veja que é o Evangelho segundo a doutrina espírita, né? Uma outra visão da coisa. Afinal de contas, pergunta o insigne codificador da doutrina espírita: os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações ou porções desta e por isso denominados filhos de Deus? Essa expressão tem muito, né? Meu Deus, diz o benfeitor, olha só, espanto, espírito superior espantado, né? São obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos obra sua. Isso aqui depois nós vamos ver por que a gente tem posto aqui, né? É a questão 77. Outra perguntinha básica. Não podia deixar de ser, ele enxergava séculos na frente, né? Coube a ele ser, como era um espírito da falange do Espírito Verdade, coube a esse espírito mergulhar no fluido denso. Não trouxe nenhuma faculdade mediúnica ostensiva, mas tinha a maior de todas, a intuição. A intuição ele enxergava, ele via. Porque onde todo mundo se divertia, ele enxergou a ciência do infinito. Meu Deus, olha só, né? Tem Deus preferência pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Claro, olha, bem de longe a questão. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo o bem e evitando o mal. Aos que julgam honrá-lo com cerimônia, que os não tornam melhores para com os seus semelhantes. Veja bem, então a condição é essa, né? Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos os que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sob que as exprimam. Não podia ser diferente. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetada e contradiz o seu procedimento. Mando fazer, mas não faço. Era disso que o Cristo batia, por isso a paixão de Jesus era a multidão, mas os dirigentes, a coisa pegava. E ele só se permitiu realmente ir para o sacrifício quando ele já tinha dado a mensagem, senão eles não iam pegar nunca, né? Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso, icioso, duro, implacável para com outrem, ou ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é 100 vezes mais culpado do mal que faz do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal, isso aqui é que pega, será tratado no dia do juízo. Não tem lá no Evangelho dia do juízo, que não são juízos finais, são juízos parciais. Porque eu vou e volto, né? Se um cego ao passar vos derriba, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixar-vos-eis e com razão, né? Muitos me dirão naquele dia, isso aqui: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Tem uma expressão linda que eu acho: me negue lá no mundo físico, não me procure cá, mundo espiritual, o Cristo cósmico, né? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, né? Ele tratava assim os dirigentes daquela época, né?
Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha, porque equivaleria a perguntar se mais agrada a Deus ser adorado no idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos. E, aliás, o que se faz hoje é só cantar, senão quando passam pela porta do coração. Pode cantar à vontade. Pode cantar à vontade. Agora, se passar pela porta do coração, tudo bem. É a questão 654. Engraçado, né? O sacrifício de Abel, Deus gostava. De Caim, não. Já começou ali a encrenca. Ali começou a encrenca. Claro que isso é uma luta dentro de nós mesmos, né? O Criador prefere todo mundo, né? Onde você estiver, você pode realmente adorar o Criador. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras que deveis examinar. Se os que se dizem vestidos de poder divino revelam sinais de uma missão de natureza elevada, isto é, se possui no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas. Que virtudes são essas? A caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia os corações. Se em apoio das palavras apresentam os atos, olha aí, podereis então dizer, estes são realmente enviados de Deus. Se aquilo que eu prego, eu faço, entendeu? Então está ali. Desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiai dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas vestidos de túnicas longas. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. Ela é relativa. Ela é relativa. Né? Quando o petulante Pilatos disse, e o que é a verdade? O que é que ele ganhou de troca? Acho que Jesus ia perder tempo com ele. Pigmeu desse tamanho. Calou-se Jesus, não vou perder tempo. Não adianta, vou explicar para ele a verdade, não vai entender nunca. Né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 8. Agora vamos começar a trabalhar o fato escandaloso, né? Imagem muito bonita, realmente. Esse fato foi extraordinário. O que é que esta criatura iluminada de Deus tinha que subir a montanha? Ele podia ir pelo litoral, Jerusalém, a Galiléia por baixo, não precisava passar na Samaria. A Samaria eram inimigos figadais dos judeus. O que é que ele tinha aqui lá? Entendeu? Os apóstolos não tinham entendido muito, né? Num desfiladeiro de quase 600 metros de altitude entre Ebal e Garazim, havia a velha aldeia denominada Siquém, mais conhecida todavia por Sicar. A cidadezinha histórica conhecera patriarcas e juízes e vira Josué reunir o povo eleito para lhe jurar fidelidade e aliança. Saindo de Jerusalém, de quando a gente sai de Jerusalém, a metáfora diz para nós que nós estamos nos afastando das coisas espirituais. Lembram a parábola do bom samaritano? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E quando você desce das coisas santas para as coisas materiais, o ideal é que a gente suba de Jericó para Jerusalém. Tudo isso é bom a gente estudar, né? Saindo de Jerusalém no dia anterior, demandando a Galiléia, Jesus abandonara a estrada real, cujo traçado levava de Jericó a Bataneia, seguindo o tranquilo curso do suave Jordão, para galgar as montanhas de Efraim, penetrando os limites da Samaria, evitado pelos nascidos em Judá. Evitado, né? Aqui está uma imagem de como era essa cidadezinha. E olha o que nós fazemos. Quando Jesus fala, se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais terás sede. A turma acha que tomando água do poço vai ficar numa boa. Até hoje. Aliás, vendem essa água. Vendem. Entendeu? Veja como é que é a nossa cabeça hoje ainda. Imagine naqueles dias, né? Está lá à direita, então, onde eles adoravam, os samaritanos adoravam o Criador no monte, tinha lá o templo deles naquele monte à direita, lá o Garazim, né? A jornada do Mestre e seus discípulos fora longa,
cerca de 50 quilômetros no Limar, 2000 anos atrás. Imaginemos, né? Mas ele tinha uma missão extraordinária. A garganta ressequida, o corpo cansado e coberto de pó, pedem linfa cristalina e refrescante. Ao chegarem às cercanias da cidade, o rabi assentou-se junto ao tradicional poço de Jacó, nos terrenos que pertenceram a esse venerando ancião e foram legados ao seu filho José, onde ficara sepultado. Os discípulos subiram. Subir, o Evangelho sempre nos propõe, levanta, sobe, segue, né? A cidade para aquisição de víveres e frutas, enquanto Jesus aquietou-se em profundo cismar perdido na paisagem colorida. Cântaro ao ombro, mergulhada em íntimas inquietações, uma mulher desce ao poço. Opa, vem a ele. Sob o sol queimante e a pino. A gente julga aqui, pela história, que era meio-dia, né? Talvez um pouquinho mais. Surpreende-se com o estranho olhar que lhe dirige o forasteiro judeu, que ali parece aguardá-lo. Atira, porém, o vaso sobre a água e recolhe o precioso líquido na bilha que repousa sobre o paiol. Sente-se intranquila, como se algo estivesse para suceder. Imaginemos o olhar do Espírito Cristo sobre a gente. Imaginemos, né? Emoções desconhecidas tumultuam-lhe o espírito. Quando se dispõe a tomar o vasilhame e retornar ao lar, ouve. Esse é cérebro, né? Dá-me de beber. Não foi Saulo cair do cavalo, enfiar a cabeça na areia, ficar cego, que o fez converter-se a Jesus. Foi a entonação de amor que o Cristo colocou na sua voz, disse: Saulo, por que me persegues? Aquilo arrebentou com o discípulo. E aqui de novo, a entonação da voz, cheia de um amor que nós desconhecemos, né? Volta-se surpresa, dominada por estranhos e profundos ressentimentos. Como ousa aquele estrangeiro dirigir-lhe a palavra, atentando contra os costumes vigentes? O sábado foi feito para o homem, mas não o homem para o sábado. Ele quebrava, ele ia quebrando, entendeu? Ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. A partir dali, esquece o antigo e passe para o novo, né? Interroga mentalmente: que homem é este que se atreve a dirigir a palavra a uma mulher, sabendo-se que ninguém ousava fazê-lo na rua, mesmo que fosse a esposa, filha ou irmã? Acha que o Cristo ia deixar passar isso? Mas jamais, né? E ignorará ele esta regra comezinha, parte integrantes dos deveres sociais? Isso é preconceito arraigado. E solerte retruca com proposital ironia na voz, com que extravasa a própria amargura: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Jesus conhece as dimensões que separam os dois povos, judeus e samaritanos. Hoje quem são? Israelenses e palestinos. Não está lá na Terra Santa de novo? Não está outra vez? Hoje, agora, né? Não seria esta a única vez que ele provocaria escândalo, afrontando costumes odientos e convencionais. Tem uma mensagem a dar, mensagem de conciliação e consoladora. Aqui se encaixa o Espiritismo, né? Olha a responsabilidade nossa, conciliar e consolar. É a nossa missão. Para isso, deixara propositalmente a estrada do Jordão e subir as serras. Programara aquele encontro desde antes. O Cristo cósmico, meus irmãos, se a circunstância não aparece, ele propõe a circunstância. Ele faz a circunstância. Aquela mulher, ele a escolhera para ser a condutora do seu aviso a quem podia ser um cavalheiro, ele escolheu uma mulher, porque ele quer quebrar tudo. Ao mesmo tempo, ele quer quebrar tudo. Ele vai arrebentar, vai escandalizar mesmo, né? Responde-lhe então, sem aspereza nem revide, por conhecê-la talvez intimamente. Lembram do pai do menino que caía no fogo, caía na água, obsedado, e que o pai já tinha feito de tudo, trouxe até para os discípulos.
E Jesus era a tábua da salvação. Ele disse: mestre, eu já tentei tudo, você é meu único recurso. Aí Jesus olha dentro dele e diz assim: achas tu que eu posso? Aí, meu amigo, a gente treme nas pernas, a gente começa a se ajoelhar, porque a força é tamanha. Ele não quer que isso aconteça, mas é natural, né? Sua voz é cantante e compadecida. Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vibrações incomparáveis trugem no coração da mulher. Guardava ânsias de paz e não sabia como ou onde encontrá-la. Uma dúvida, porém, a inquieta. O espanto dá-lhe à voz uma tonalidade de respeito. Senhor, exclama, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, dele bebendo, ele próprio, seus filhos e o seu gado? Os olhos do estranho fulguram com fascínio desconhecido. A revelação não tarda, a mensagem espraiar-se-á no ar, embalando o mundo, quando ele a anunciar. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Pode ir lá pegar água no poço agora, você vai voltar a ter sede. Pode ir lá. Foi explícito, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E isto é verdade, meus irmãos. Isto é verdade. Este livro fez com que eu fizesse um caminho inverso do que eu estava fazendo. Estamos longe disso ainda, mas estamos indo. Estamos indo. Dá-me dessa água, disse pressurosa, para que não mais tenha sede e aqui não venha tirá-la. Ela ainda não tinha entendido do que se tratava. Penetrar a mulher o sentido das palavras do Rabi? Desejava libertar-se da exaustiva tarefa ou buscava mais clareza no ensino? Ele vai avançar um pouquinho mais, dá uma dica para ela. Os meigos olhos dele incendeiam-se e se fixam nos olhos dela, penetrando-lhe o recôndito do espírito. Vai chamar o teu marido e vem cá. Ordena-lhe com brandura e segurança. E ela se perturba. Era uma pecadora e ele o sabia, conjectura. Esse era o seu tormento íntimo. Quanto se sentia ferida, humilhada no seu amor, receosa. As lágrimas afloraram e escorrem abundantes. A palavra empalidece o vigor nos seus lábios e quase sem fôlego esclarece. Não tenho marido. A vergonha estampa no seu rosto moreno a própria dor. Uma característica, ela tinha tez morenal. Disseste bem, não tenho marido, confirmou Jesus, pois que 5 maridos tiveste e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Agora é que ela vai entender de quem se trata, né? Surpreendida, a samaritana não mais oculta alegria, felicidade, grita quase, Senhor, vejo que és profeta. O médium é por conta do Vanim, ali, mas era médium, né? A mente está em desalinho. Quantas dúvidas a atormentaram a vida toda, agora está diante de um profeta de Deus. E aí o que a gente faz? Aproveita. Olha como ela é inteligente. Deve aproveitar cada instante e reabilitar-se, encontrar a paz por fim. Comovida, interroga com docilidade. Nossos pais adoraram neste monte, o Garazim. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, acredita-me, elucida o enviado divino, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, né? E essa conversa continua. A mulher perplexa enche-se de ventura. Tão indigna se considera e, no entanto, fora chamada à verdade, ouvindo o que nenhum ouvido jamais escutara antes. Veja só, né?
O desconhecido olha em derredor e continua com música harmoniosa nas palavras. Deus é o Espírito, essência. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Prega, faz. A humilde aguadeira terá compreendido a grandeza universal do ensino? Transfigurada pela revelação, deseja informar-se com segurança e indaga. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Isso aqui nos parece que está muito claro para nós também, né? Ele volta 18 anos depois, né? 18 séculos depois, digo. A sinfonia imponente rompe no coração do mestre e, ante a natureza em silêncio e expectação, ele conclui. Eu o sou. Eu que falo contigo. Por isso digo que a salvação vem dos judeus. O suor escorre-lhe pelo rosto rubro e másculo, já não há segredo. Despedaçam-se as comportas do mistério e a verdade esparge alegria e consolo. Não mais silêncios, a mulher está conquistada. O reino amplia a fronteira entre os desgarrados. Então, eram muitas coisas que ele queria quebrar ao mesmo tempo, né? Os discípulos retornam e maravilham-se de que estivesse falando com uma mulher, mas nada disseram, porque já fazia tempo que eles andavam com o pé atrás com o Cristo, né? Ele não se encaixava em nenhum sistema. Tomando o cântaro, a samaritana demanda a cidade aos gritos e proclama: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Indagações explodem, espontâneas em todos, admirado ante a natural declaração da informante. Em grupos compactos, moradores de Sicar descem à fonte, onde o rabi se demora com os discípulos que instam para que se alimente. Sem se perturbar com a multidão que o fita aturdida, explica aos companheiros de modo a fazer-se ouvir por todos. Ele formou toda essa estrutura, né? Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos. Jesus estava olhando para o futuro, né? E vede as terras que já estão brancas para a cega. O que ceifa recebe o galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. E agora aqui ele vai colocar um princípio espírita, um princípio fundamental espírita, que sem ele não há justiça divina. Não há. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro que ceifa. O Vanim está semeando agora. O Vanim desencarna, vocês estão vendo ele pela última vez. Mas este espírito aqui colherá no futuro, em outra personalidade. Um semeia, outro colhe, mas é o mesmo espírito. Dá para entender isso? Eu vos enviei a ceifar, onde não trabalhastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Então os apóstolos não eram tão simples assim. Já estavam colhendo o que plantaram. Convivendo com ele, já estavam colhendo o que plantaram. A mensagem é um brado de despertamento aos aprendizes inseguros e displicentes. Ele semeia, o futuro colherá. Ali está uma gleba humana referta de corações para a semeação da era nova. Esse pessoal está trabalhando aqui agora. Fazia-se necessário estender a todos os prelúdios da paz numa antivisão do reino. Aqueles eram pastores, agricultores, pescadores. Entendiam a linguagem, conheciam o tempo e as circunstâncias. Os louvores a Deus não mais se entoarão neste ou naquele recinto. Erigido um altar no coração, o agricultor exalta-o na várzea recamada de sementes germinadas, o artista na obra rica de contornos, os sábios no poema das estrelas, os rudes no trato com os deveres o mínimo. Graças te dou, meu Pai, por revelar essas coisas aos simples e não aos pseudo-sábios, né?
Tem muita gente no nosso movimento que acha que está em nosso lar, quando a nossa colônia é aqui em Bom Retiro, é aqui pertinho, né? Nosso lar é outro departamento. A luz vem do alto e alarga-se pela planície. Todos os ódios se apagam ante a mensagem nova. Tinha que ser assim. Rompem-se barreiras, aplanam-se abismos, quebram-se os elos da escravidão e a desídia não medra, e rompe a paz nos corações. Onde o homem se levanta para a vida, o Pai é adorado. Precisa se levantar. Olha o Evangelho, levanta-te, toma a tua cama, anda, anda. Deus já não pertence a um povo, a uma casta. É imanente em tudo e todos e transcendente. Um só Deus é o Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Paulo, Efésios, olha. Não importa o agora da vida no que diz respeito a fruir gozo. A abominação ao crime, a leviandade, a insensatez que a todos convida larga e facilmente, em titânica batalha íntima pelo equilíbrio, a perseverança no formidando esforço de preservação do bem, a renúncia ao ego enfermiço e ambicioso, são as premissas de felicidade. Àquele que se doe à causa, por isso premissas do reino. O galardão é a paz consigo mesmo. E a gente quer medalha no peito, quer evidência. O galardão é a paz consigo mesmo. E a inefável ventura depois, além das sombras. Está aqui. A gente procura coisa que não deve, se incomoda com coisa que não deve. Por 2 dias ele ficou na Samaria a pregar, a curar, espalhando a certeza da vida além da vida. E todos diziam a Fotina, aqui está, olha ali, está no texto. Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque estavam duvidando, ela era mulher e pecadora. É duro, né? Mulher e pecadora. Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador, o despertador e iluminador do mundo. O céu diáfano diluía-se com o salpico de flóculos de nuvens, quando depois ele e os discípulos, então, seguiram a Galileia. Pela afeição com que se ligou a Jesus, primitivos cristãos que se alentaram na sua coragem de proclamar as imperfeições, denominaram a samaritana a iluminadora. Ela é reverenciada na Igreja Católica como a iluminadora, que a tradição oral acatou e conservou até os nossos dias. Esse é o capítulo, né? Mas a gente tem mais algumas coisinhas para conversar ainda. As nossas considerações finais. Aprendeste que o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, ao primeiro escândalo, amai os vossos inimigos. Ao outro escândalo, fazei o bem aos que vos odeiam. E mais um escândalo, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que está nos céus, e que faça e levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e injustos. Porque se só amardes o que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procede assim também os publicanos, o pessoal que cobrava impostos, né? Se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazei mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Claro que agora, com o princípio espírita da vibração, do nosso padrão vibratório, é que nós estamos entendendo. Quando eu oro para aquele que me persegue e calunia, eu me levanto. Nós vimos na lição que a nossa Roseli leu aqui, né? Quando tu orares, perdoa, porque senão... Tem uma condição. Se você não perdoa, já viu a coisa. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio. Porquanto a posse de tal virtude, quem a tem, representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho.
Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, item 3. Joia preciosa, né? Se amar o próximo estava posto claramente na tradição hebraica como o segundo mandamento, semelhante ao principal, amar a Deus sobre todas as coisas, o mesmo não se pode dizer quando se tratava de ajuizar a extensão desse amor ao outro. Olha o que eles viram, mas devo amar quanto? Devo amar quanto? Olha só a malandragem, né? Amar o outro até que ponto? Em que intensidade e volume? Qual o limite desse sentimento? Jesus rasga os limites acanhados do seu tempo e de todos os tempos, ao proclamar um novo mandamento para a cultura do povo, na qual nascera, afirmando peremptoriamente. Ele vai além. Você tem que amar os inimigos também. Aí foi um escândalo. Aí foi um escândalo, né? O Sublime Nazareno nos oferece a documentação dos fatos ao exemplificar sobejamente as múltiplas facetas desse novo modelo de amor àqueles que se colocavam em postura diferente e desafiadoras. Desde os opositores desencarnados, as hostis pessoas aferradas aos preconceitos, de oponentes circunstanciais aos adversários contumazes, dos que simplesmente discordavam, até os seus inimigos mais encarniçados. A primeira coisa que ele fez assim que se desprendeu da cruz, pede para o anjo da caridade ir confortar Judas. Judas, primeira coisa, né? Primeira coisa que ele fez. Ama esclarecendo a Nicodemos, condescendente com as limitações do doutor da lei. Mas és doutor Israel e não sabe destas coisas? Ele tinha a cabala hebraica, cujo princípio básico da cabala é a reencarnação. Ele estava falando disso. Se eu te falo das coisas terrestres, que a reencarnação é coisa terrestre, e tu não entendes, como é que tu queres que eu te fale das coisas celestes? Então ele, amando Nicodemos por causa disso, a limitação do doutor da lei, né? Ama, falando a mulher samaritana, dignificando o gênero feminino, depreciado na época o tempo em que supera a discriminação, a ela imputada por pertencer a uma crença herética. Ama, erguendo Miriam de Magdala, dando-lhe as mãos quando a sociedade aguardava a oportunidade de linchá-la em face de tratar-se de uma equivocada. Mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Porque todo mundo que estava ali com a pedra na mão entrava pela portinha dos fundos na casa dela. E ele sabia disso, né? Quando ele estava escrevendo ali, ele dizia Vanim, aí ia dizendo os adjetivos do Vanim, Deus do céu. Quando eu olhei, digo, ai meu Deus do céu. Então, né? Diz que até hoje tem um monte de pedra lá, não sabe o que está fazendo lá, né? Ama apoiando aqueles estranhos que curavam em seu nome, refletindo com seus discípulos que o censuravam por não pertencer ao grupo apostólico. Traz, inclui, se não são contra nós, são por nós. E os discípulos estavam em, mas o cara está curando, mas ele não é do nosso time. E daí? E daí? Ama, atendendo o centurião, demonstrando benevolência com o dominador romano ao curar seu servo. Nem chegou lá. Mandou pela fé que o centurião tinha. Nem em Israel encontrei tamanha fé de Jesus para o centurião. Nem em Israel. E o cara era romano, né? Ama acolhendo e tratando dos leprosos a despeito de saber que eram rechaçados socialmente para o vale dos imundos. Ama compadecido ao beijar Judas, porque antevendo-lhe o sofrimento futuro que a sua própria traição lhe causaria. Ele estava enxergando, vai passar por isso, né? Ama respeitando Caifás, ao mostrar a outra face, a da ação refletida corretiva, para o soldado do sumo sacerdote que lhe dera uma bofetada em razão de um nazareno silenciar diante de solicitação descabida. Às vezes eu me pergunto, onde andará esse soldado? Será que não está aqui por Cascavel, às vezes? Né? Que coisa, né? Ama compreendendo Pilatos, ao constatar que estava dominado pelo sectarismo do poder temporal. Não ia perder o emprego nunca. Não ia perder, não teve coragem. Era um covarde moral mesmo, né?
Naquela época, agora já deve ser um espírito redimido, né? Ama, rogando a Deus perdão aos seus crucificadores, enceguecidos que estavam pela pérfida ideologia autoritária. Com este comportamento incomum, amor aos inimigos, propõe, dando exemplo, o rompimento com o sectarismo de seitas e de religiões, com os preconceitos étnicos e de classe social, com as prevenções políticas e ideológicas, levando de roldão água abaixo o racismo, o fundamentalismo religioso e científico, a discriminação sexual e social, o apartheid. Afinal, acena com amor para o ilimitado, o indimensional, o quase impossível, configurando uma nova mundivisão para os homens, outra percepção socioantropológica para a humanidade. A sua vida é uma epopeia de amor e um magnífico convite apelo à tolerância, à indulgência, à misericórdia, ao perdão, ao amor aos inimigos, ou seja, ao amor infinito. Alberto Almeida, nós estamos esquecendo dessa criatura que trabalha magnificamente. Olha o livro dele, O Amor Pede Passagem, uma obra-prima que o Alberto escreveu ano passado, né? No capítulo 15 está o amor aos inimigos. A visão da unicidade das existências em uma psicologia superficial torna absurda a lição do mestre a respeito dos escândalos, em como outras de notável atualidade se confrontadas com a doutrina dos renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita, a realização em uma etapa e o seu reencontro em outra. Um semeia, outro ceifa, constituindo um método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desenvolvimento. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre. Ai do mundo por causa dos escândalos, face aos infelizes efeitos que deles decorrem. A benfeitora querida Joana de Ângeles diz isso em Jesus o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Um dia, meus irmãos, um homem sublime abandonou por um pouco um jardim de estrela para depositar nas criaturas da terra gemas de refulgente esperança em torno de seu reino. Ímpios e caídos, hipócritas e pecadores, nobres e plebeus, gente simples e prepotentes, receberam sua dádiva e fizeram que mergulhassem na terra das suas vidas os raios de sua luz, transformando-se em sóis de bênçãos, fonte que vai jorrar para sempre, que desde então clareiem os destinos da terra. E ele mesmo, quando foi desdenhado numa cruz, fulgurou numa excelente madrugada, continuando a semear a luz da imortalidade na mente e no coração dos que jaziam na sombra da saudade e do medo. Florações Evangélicas é outro livro maravilhoso da nossa querida benfeitora Joana de Ângeles. Enquanto nós formos fazer a oração e se transformar no passe, nós vamos deixar essa imagem para refletir. Achamos muito bonita essa imagem. Jesus é assim, o caminho da verdadeira vida. Quando nos demoramos a compreender, quando marcamos passe diante da imperiosa assimilação do que nos é urgente e vital assimilar, ele sempre se mostra de maneira diversa em nossa existência, afirmando-se o Cristo, o Messias. Deixa o terreno manso e sobe a montanha da nossa ignorância para nos dizer: eu o sou, eu que falo contigo. Francisco de Paula Vitor, no livro psicografado pelo nosso querido Raul, Quem é o Cristo? Muita paz, muito obrigado.